Sejam muito bem-vindos, meus amores. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer essa cesta grande de bis. Essa é uma excelente ideia para presentear mãe, namorada, namorado, amigo, amiga. Além de ser um presente delicioso que qualquer pessoa gostaria de receber. É um presente que faz a pessoa se sentir muito amada e valorizada, já que você empregou tempo para fazer para ela. E é um presente que foge um pouquinho do óbvio. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer a pessoa que vocês querem presentear muito feliz com esse presente. Dentro dessa cesta tem mais chocolate, mas lembrando que vocês podem colocar dentro vários tipos de presentes. Meus amores, e aqui eu tô mostrando uma mega cesta. Dá pra fazer ela grandona assim, ou você pode fazer menorzinha também. E é uma ótima ideia de renda extra também. Você pode ofertar esse serviço de fazer cestas personalizadas. Nesse primeiro passo, meus amores, nós vamos precisar de um prato. Se você for fazer uma cestinha menorzinha, aí vocês utilizam um pratinho pequeno ou um pires. Esse prato vai servir para fazer a parte de cima do coração. A gente não vai usar o prato todo, mas a gente vai utilizar ele como base para demarcar o papelão. E aí, a gente vai posicionar ele ali ao lado do círculo, do semicírculo que a gente fez. E a gente já tem aí a parte de cima do coração. Para fazer a parte de baixo, vocês podem utilizar uma régua. Caso não tenham, podem utilizar qualquer coisa reta, um livro. O fato é que agora a gente vai precisar fazer o encontro dessa parte arredondada e fazer o Vzinho do coração na parte de baixo. Então, é só passar um tracinho. A gente vai fazer isso de um lado, lembrando que tem que se encontrar ali no centro ou chegar próximo disso, para vocês terem uma noção de onde vão recortar. E aí, a gente vai tentar fazer essas duas linhas retas se encontrarem. Meus amores, se for um coraçãozinho menor, eu também recomendo que vocês façam dessa forma, que vocês tenham um molde. Mas é claro que um coraçãozinho menor talvez vocês consigam fazer aí recortando a mão livre. Porém, para que o acabamento fique bom, para que um lado fique igual ao outro, eu acho que essa etapa é fundamental. Não recomendo pular essa etapa, mesmo que seja uma cestinha menor. A gente vai riscar aí, unir as pontinhas ali da parte de baixo e a gente vai começar a recortar. Um detalhe muito importante dessa ideia é que se vocês forem fazer uma cesta maior, vocês precisam recortar 2 pedaços de papelão. Então, a gente vai precisar recortar 2 corações. Depois que vocês recortarem o primeiro, vocês podem riscar utilizando ele como molde. Se for uma cestinha menor, vocês podem recortar apenas um. Isso, meus amores, porque uma cesta maior, a depender do que vocês vão colocar dentro, vai requerer uma estrutura melhor. Então, o papelão precisa ser mais grosso para ter uma boa base, para que a cesta não se desfaça ou não fique maleável, não fique dobrável. Então, esse primeiro coração eu vou forrar com esse papel cartão, é uma cartolina estampada, mas vocês podem utilizar uma cartolina vermelha comum. O segundo coração eu decidi forrar com EVA com glitter, fica muito legal o efeito. E vocês podem colocar o EVA com glitter nos dois ou o papel cartão nos dois. Eu acho que vermelho é uma cor muito legal. Para colar, eu estou utilizando a cola quente, mas como nesse caso aqui é papel cartão, vocês poderiam substituir pela cola cascoreis ou pela cola escolar comum. Se vocês forem fazer para revender, forem montar o negócio de vocês, eu recomendo que vocês perguntem ao cliente qual a paleta de cores que ele quer que vocês sigam para montar a cesta, mas no geral, se vocês quiserem estabelecer um padrão, eu acho que o vermelho é uma ótima opção de cor, além de que já remete a presente. A vantagem de utilizar o papel cartão ou a cartolina é que é mais barato do que o EVA, sobretudo o EVA com glitter, mas eu acho que o EVA com glitter adiciona um charme, um glamour todo especial, por isso que eu decidi fazer a parte externa com o papel cartão e a parte interna com o EVA com glitter. É importante cortar direitinho, cortar rente ao papelão, porque isso vai determinar se o acabamento vai ficar legal ou não. Então, tomem cuidado para não cortar demais o papel, nem de menos. Tem que realmente deixar rente ao papelão. Meus amores, um outro detalhe. Nesse caso aqui, vocês só precisam envelopar um lado. Eu decidi colocar esse papel cartão nos dois lados desse coração, mas isso
é completamente opcional, até porque a gente vai colar um coração em cima do outro. Então, esse daqui foi o segundo coração que eu recortei. Percebam que tá exatamente do mesmo tamanho. Por isso que, como eu falei para vocês, no caso da cestinha pequena, ainda existe a possibilidade de você não utilizar um molde. Mas no caso dessa cestinha grande, da cesta de bis grande, não tem como você... É muito improvável que você consiga recortar 2 corações exatamente iguais. Sem contar que já é difícil recortar um único coração com um lado igual ao outro para ficar simétrico. Então, imagine você conseguir recortar aí 2 corações iguais sem utilizar nenhum tipo de molde. E nesse caso aqui, não compensaria imprimir porque é maior do que a folha de papel A4. Prestem atenção, meus amores, na diferença que dá utilizar esse EVA vermelho com glitter. Fica muito, muito bonito. Eu sei que talvez vocês estejam se perguntando, mas quando a gente for fazer a entrega, não vai dar para ver, porque a gente vai colocar coisas dentro, vai tapar aí esse fundo. Mas o acabamento fica muito diferenciado. Na hora que a pessoa retira os itens que você colocou dentro da cesta, a pessoa percebe que realmente você usou um material de qualidade, que realmente tem um bom acabamento. Então, esses detalhes são importantes. E para colar o EVA, tem que ser mesmo a cola quente. Pode utilizar também a cola instantânea, só não dá para utilizar cola cascoreis ou escolar, mas vocês podem optar aí pela cola quente ou cola instantânea. O processo é idêntico ao coração anterior, mas a gente vai tomar um cuidado maior por se tratar de EVA. O EVA ele pode acabar encolhendo se a gente não esticar direitinho. E quando a gente vai cortar o EVA, depois que a gente terminou de colar com a cola quente, ele pode acabar ficando com frepinha se a gente não cortar direitinho. Então, a única diferença aqui entre o papel cartão e o EVA é que a gente vai precisar ter uma preocupação ainda maior com o acabamento nessa etapa. Nosso coração tá a coisa mais linda, gente. Inclusive, dá para utilizar como decoração em festa tranquilamente. Mas vamos lá, né? O objetivo. Vamos ao que viemos. E nós viemos aqui para fazer uma cesta de bis. Nós vamos colar esse coração no outro, a gente tem que colar exatamente em cima, tem que ter muita atenção, principalmente se for utilizar a cola quente, porque ela é muito rápida. E a gente não pode passar nem um pouco da borda, senão já era, estragou o acabamento, o bis não vai encaixar direito. Como agora a gente tá colando papel cartão no papelão, não precisa necessariamente ser a cola quente. Aqui nessa etapa vocês podem utilizar a cola cascoreis. E tem que fazer isso de uma forma muito, muito cuidadosa. Qualquer vacilo aqui, ele fica um pouquinho maior de um lado e aí do outro lado já fica menor. Eu sei que talvez pareça besteira eu estar frisando tanto que o tamanho tem que ser igual, que o acabamento tem que dar, tá bom, mas a questão é que o bis, ele é pequenininho. E se você coloca um pedaço de papelão maior do que o outro, você não consegue colar direito, ele fica torto. E a depender do quão maior um seja em relação ao outro, fica muito torto. Então, a cestinha acaba ficando muito feia. Por isso que é importante a gente dar um bom acabamento ali desde o princípio, desde o corte, ter um molde, para que agora, nessa etapa, que para falar a verdade é a minha preferida, e já começando aqui a posicionar os bis, eu queria enfatizar como o vermelho fica bonito com azul. Olha só que coisa linda. Então, nós vamos começar colando. Meus amores, um outro detalhe. Qual a quantidade de bis? Nesse caso aqui, foram cerca de 4 caixas de bis. Nós havíamos comprado mais, acho que entre 4 e 5, 4 caixas e meia. Nós havíamos comprado bastante, inclusive sobrou. Mas o que eu não posso passar para vocês é a quantidade exata, porque como eu expliquei para vocês, né? O molde, ele vai variar em função do tamanho da cesta que vocês querem. E eu ensinei aquele método para vocês fazerem com o tamanho que vocês quiserem. Então, é só para vocês terem uma noção de quantas caixas vocês vão gastar. Se for uma cesta, assim, tamanho aproximado dessa daqui, com aquele prato de tamanho médio, né? Também não era um prato grande, um prato com, sei lá, cerca de 15 a 20 centímetros de diâmetro. A gente gastou isso, de 4 caixas assim, 4 caixas e meia em média. Percebam, meus amores, que eu tô passando a cola na lateral, que a gente vai encaixar no outro bis e na parte de baixo. Meus amores, eu vou pedir pra vocês prestarem bastante atenção no modo como eu estou colando.
Eu tô colando com a abertura para a parte interna da caixa. Tô colando a abertura do lado de dentro da caixa. Por que que eu tô fazendo isso? Porque essa caixa só vai ser entregue amanhã. E o bis, ele tende a murchar. Então, eu vou passar aqui no decorrer do vídeo algumas dicas para você manter esse bis super crocante com a qualidade impecável. Então, é por isso que vocês não podem fazer para vender depois. Precisa esperar uma encomenda ou saber a data em que você quer presentear. O ideal é que você faça para o mesmo dia. Então, vocês querem presentear à noite, façam no período da manhã, que o bis ele vai se conservar. Mas eu vou passar algumas dicas para você conseguir um tempo de conservação um pouquinho maior. No máximo 2 dias. É o recomendável. E também tem outra possibilidade aqui. Vocês podem colar o bis com essa abertura virada para a parte externa. Qual a vantagem de colar dessa forma? Que não é o método que eu estou utilizando aqui. Desse modo, a pessoa consegue retirar o bis sem precisar destacar ele. O papelzinho ele continua grudado. Esse método ele pode ser mais vantajoso porque é mais prático para a pessoa comer o bis. E não vai, de certo modo, estragar a cesta. Se ela quiser guardar como uma recordação, ela consegue. Desse modo aqui, ela vai conseguir guardar só o coração, porque ela vai ter que destacar o bis. E a cola, meus amores, percebam que eu tô passando tanto na parte de baixo quanto na lateral. Então, eu tô colando um bis ao lado do outro. Eu tô fazendo isso em todos eles, porque isso vai aumentar a resistência da caixa, vai fazer com que eles fiquem bem firmes. E se porventura acontecer de algum deles se soltar, não vai prejudicar a estrutura da caixa. Mas é muito improvável que se solte dessa forma, porque a gente tá colando tanto na parte de baixo quanto na lateral. Então, é bem improvável que vá se soltar. Tá super resistente. E eu tô utilizando uma quantidade pequena de cola quente. Eu tô utilizando só uma gotinha, tanto na parte de baixo quanto na lateral. Não precisa colocar muita cola quente, senão também fica feio, vaza. A ideia é que a cola não fique visível, então 2 pontinhos são mais do que suficientes. Segura um pouquinho ali, 2, 3 segundos o bis, para poder fixar. Cestinha em tese finalizada. Agora entra a etapa de vocês definirem o que vocês vão colocar dentro. O óbvio é colocar chocolate, então se vocês não quiserem, já tem muito chocolate aí, vocês podem acrescentar um café da manhã ou presentes, um ursinho pequeno de pelúcia, aí vocês vão preencher com vários mini presentinhos, fica super legal a ideia. Mas com chocolate também fica legal, também dá muito certo. E também fica muito bonito. Então, vocês podem colocar e acrescentar caixas de bis, embora já tenha muito bis. Eu acrescentaria outras caixas de chocolate. Eu acho que fica super legal. Conforme prometido, eu falei que eu ia passar dicas de conservação. E a principal delas é você colocar papel celofane. Além de deixar a embalagem muito bonita, com cara mesmo de presente, vocês vão conseguir conservar o bis por mais tempo. Esse papel celofane que eu tô utilizando é o transparente. Dá para vocês fazerem um teste com o vermelho, mas eu acho que o transparente fica ainda mais bonito, porque a gente consegue ver bem o conteúdo. E vocês podem utilizar outras fitas. Então, a principal dica é essa, papel celofane. Se vocês verem que ainda corre o risco de murchar, porque vocês vão esperar 1, 2 dias... eu recomendo que vocês ainda coloquem dentro de uma sacola, amarrem e, se possível, guardem dentro da geladeira, porque aí você vai se certificar de que o bis vai manter a crocância. Então, não é uma ideia para você, por exemplo, fazer para dar para um parente que você vai visitar, ainda vai viajar para entregar, ou para fazer para daqui a, sei lá, 1 a 2 semanas. Não dá, gente. Por mais que o bis ele não vá perecer, não vá estragar, ele vai acabar ficando mole, vai ficar murcho, e aí já não é mais tão legal consumir, né? Já não é mais tão prazeroso assim. A pessoa que conhece o bis vai saber que tem alguma coisa errada ali. E aí pode ter sido esse erro
besta, né, de não armazenar corretamente, de ter tirado da embalagem e não ter colocado o plástico.